Bom, gente, aqui voltando, né? Reitero o meu prazer em trabalhar com essa turma, porque em meio a todas essas dificuldades, tem avançado e tem conseguido dar conta e ido além das expectativas. Isso é muito bom, porque estimula a todas as professoras e professores, tá legal? E também me deixam particularmente muito contente por conta das discussões. Então vamos falar, eu estava falando sobre os textos, né? Que texto não é somente um texto escrito, digitado. Vocês então que são da língua, né? Trabalham com a língua portuguesa, existem de uns tempos para cá, de uns 10, 20 anos para cá, as pessoas dentro de uma outra perspectiva de estudo entende textos como todas as situações que se possa descrever socialmente, que acontecem em interações entre seres humanos. Por exemplo, um vídeo é um texto, tá? O povo assistindo o vídeo é um texto. O comportamento de vocês dentro daqui das nossas aulas remotas também é um texto a ser lido, porque muita gente realmente tem um pouco de dificuldade de expor publicamente as suas opiniões. Outras pessoas entendem que a questão de falar em público não é necessário. Outras pessoas pensam de outra forma. Enfim, são muitos textos que a gente pode ler a partir dessa interação que a gente tem aqui, sabe? Inclusive, a partir da reação de professoras e professores, se umas e uns são mais ou menos flexíveis, se abrem espaço para pensar as tecnologias de uma maneira diferente, porque se antes reagiam negativamente de tudo quanto era jeito contra as tecnologias, agora, em meio a esse caos pandêmico, né, teve que abrir mão desse pensamento único, expandindo as possibilidades de se pensar o ensino e a aprendizagem por meio das questões remotas, né? Enfim, então são muitos textos. E pensando no texto físico e no texto de vídeo, que foram colocados aí, com a Nilma Lino Gomes, eu, dentro da educação para as relações étnico-raciais, a considero como atualmente a maior autoridade no assunto. Ela manja muito, é impressionante a tranquilidade, e eu tenho assim maior orgulho dela ter participado da minha banca de qualificação no doutorado e da minha banca na defesa do doutorado. Tava ela, e também tem um outro ícone da educação para as relações étnico-raciais aqui no Brasil, que é o professor Kabengele Munanga, que é uma autoridade no assunto, reconhecido mundialmente também. E eu tive assim, ela cuidou com tanto carinho da minha tese, que ela fez uma defesa muito legal da minha pesquisa, quando foi interrogada pelo Kabengele Munanga mesmo, que foi o cara que a orientou na sua tese de doutorado, que ela é a primeira pessoa no mundo a pesquisar a relação fenotípica da população negra no Brasil, e ela estuda os cabelos afro. E é muito interessante a tese dela. Tem um artigo e tudo, se vocês quiserem, depois eu posso até passar para vocês. E ela estuda essa relação nos salões que acontece, né, nos salões que são especializados em cortes e cabelos afro, e como isso daí sai no sentido de melhoria da autoestima e da autoimagem da população negra. E é muito legal. A tese dela foi fantástica, e de lá para cá ela fez muita coisa. E nesse escrito dela, que a gente tem aqui, ela trabalha com uma questão muito interessante, né, que é a questão da equidade, as relações étnico-raciais,
e as questões, deixa eu voltar até aqui, as questões políticas, né, do texto, né? Então, o desafio das políticas e práticas, né, equidade, né, diversidade étnico-racial, inclusão e equidade na educação brasileira. Desafios, políticas e práticas, que vocês certamente leram. Se não leram, lerão. É muito engraçado, né? São semelhantes, né? São palavras bem semelhantes, mas com significado dentro do tempo bem diferente. Então vamos lá, não vou querer dar aula, ensinar padres e madres a rezarem missa, já que vocês manjam disso muito mais do que eu. Né? E aí? Que tem a falar dessa e daquele vídeo dela, que o movimento negro é importante, né? A importância do movimento negro dentro da questão da educação, que ele traz perspectivas de reeducação, se nós pensarmos que a partir do movimento negro, de todas as questões que vêm à tona com o movimento negro, a gente repensa a ideia, inclusive, de brasilidade, a ideia de cidadania, a ideia de população. Então, hoje, eu pretendo ter mais uma aula com vocês. Vamos lá, quem começa? Vamos lá, gente. Por enquanto, só o passarinho que está falando aqui. Vamos, gente, vamos acordar. Vamos que tá terminando esse nosso semestre curtíssimo. E hoje espero mantermos a tradição criada recentemente de grandes discussões a partir do que vocês colocam. Tá todo mundo aí? Eu acho que eu tô sozinho, hein? Gente, se ninguém tem nada a falar, eu considero que a aula está posta aí como um dado, hein? Professor. Oi, Gabriele. Vamos lá, vai salvar. Eu estava testando um negócio aqui para ver se ia funcionar. Mas eu percebi, assim, que o texto ele trata muito da questão do movimento negro, né? Das questões que traz toda... meio que aborda toda a história, né? Do porquê da escravidão e tal, da ditadura. E aí, depois, até chegar no racismo, que é onde a gente vê algo propriamente forte, assim, né? Que acontece e que não deveria acontecer. Então, assim, eu percebi isso no texto, né? Ele trata muito dessa questão. Até no vídeo também, né? No vídeo ele já trata de uma maneira totalmente diferente.
Mas aqui ele fala dessa questão do racismo e tal. Beleza, Gabriela. E você acha que essas duas coisas estão desvinculadas? A situação atual da população negra e o racismo? Tá super ligado, né? Porque as pessoas que sofrem racismo são as comunidades negras. Então, tipo... E às vezes você nem precisa ser propriamente negro, sabe? Que a gente fala, tipo, ser bem negro. Não sei como definir bem negro. Mas, tipo assim, tem uma diferença. Você pode falar, pode nem ser uma pessoa preta ou mais retinta. Você está falando corretamente, é isso mesmo. Você não precisa ser desse jeito para você sofrer. E nem, assim, nessa questão é mais voltada para a cor, né? Mas você pode sofrer preconceito por qualquer coisa. A gente estava fazendo um trabalho essa semana e a gente estava abordando o preconceito linguístico, tipo, sabe, várias formas de tratar a pessoa mal. Ou de falar mal de alguma coisa que, tipo, nem é do nosso interesse, sabe? Porque, tipo, pra que você querer xingar a pessoa por conta da cor da pele dela, sabe? Não tem porquê. Então eu fico indignada com isso, porque não tem necessidade, sabe? A pessoa é daquele jeito e pronto, porque Deus quis assim. Ótimo. Você não tem que julgar porque ela é preta, porque ela é branca, porque ela é amarela, ela é azul, ou porque o cabelo dela sei lá, tem um turbante na cabeça, ou porque ela não quer ter cabelo, sabe? Tipo, você tem um livre-arbítrio e pronto, cada um com seus problemas, sabe? E é isso. Ok, Gabriele, obrigado por salvar. Dona Yasmin, bom dia. Bom dia. O que eu gosto de falar é sobre a importância do movimento negro para a democratização nas escolas. Mas mais sobre isso eu não quero falar, porque assim, eu não vejo como é meu lugar de fala. A gente sofre por eles, mas eu não posso pegar isso como o meu lugar de fala. Então, eu não quero muito me aprofundar, tipo, sobre isso. Eu só quero falar mesmo, tipo, sobre a importância realmente do movimento negro na democratização, na educação mesmo, só isso mesmo, porque não é meu lugar de fala, então eu não posso me apropriar disso para falar com veracidade sobre, então... Mas o fato de não ser o teu lugar de fala te limita ou te impede? Uma coisa é você ter uma limitação para falar até certa coisa, e outra coisa é você estar impedida de falar por conta de, aspas, não ser o seu lugar de fala. Isso é uma coisa que surgiu tem uns 2, 3 anos, explodiu aí no meio popular e tudo mais, e no senso comum, e existem armadilhas em cima disso, hein? Mas uma coisa é te limitar, eu posso ir até a página 15, e outra coisa é te impedir de falar. Porque o racismo, ele é uma coisa que é um mal, é um câncer social que tem que ser combatido pela população preta, pela população mestiça, pela população branca, pela população amarela, pela população indígena, e a gente tem que tomar cuidado de certos conceitos, principalmente esse que é um conceito muito na moda, de se tornarem armadilhas que, na verdade, beneficiam o opressor. Tá? Só um alerta. Quem mais? O que mais? Professor, bom dia. Lendo o texto, percebemos que, assim, no Brasil, uma grande maioria se considera pardo e preto, assim,
Mas que nem mal vemos as pessoas tomando, tipo assim, em faculdades, em um meio social maior, assim. São poucas pessoas, que nem quando eu fiz a outra faculdade, dava para contar nos dedos quantas pessoas eram pardas, pretos, quantas pessoas falavam sobre isso. É pouca gente que ia falar assim, vamos fazer. Até mesmo quando você fala em questão de faculdades, de ingresso da faculdade. Poucas pessoas colocam lá que é descendente de casa e querem entrar por cotas. Eu acho que tem muitas coisas ainda que pode ser abordado de diferentes âmbitos, assim, e que não existe, tipo assim, um lugar, e sim um lugar de conquistas, assim, conseguimos conquistar durante o tempo. E se conseguimos durante o tempo, é importante, faz parte da história. E o preconceito, tipo assim, falando dele, não é uma coisa boa, assim, que as pessoas... Ariana, sumiu sua voz. Professor, desculpa, é por causa da minha internet. Até onde escutou que eu falei tanto? Do preconceito, muitas pessoas... Muitas pessoas fazem isso, mas acaba que não tem por que fazer, porque todo mundo deveria ser tratado como igual e ser respeitado como igual e fazer diversas coisas para ajudar, não sim prejudicar a outra pessoa, até porque isso causa trauma. Boa, Ariana. Vamos lá, gente. Vamos. Eu estava até meio absorto aqui, mas eu estou vendo que vocês estavam acordando. Mandem, mandem. Bom dia. Bom dia, Kate. Bom dia, professor. Então, eu dei uma lida no texto, né? Eu achei muito interessante esse tema, achei muito importante para ser discutido, né? Eu gostei da parte que fala sobre são as leis que mostram que a história dos livros deveriam ser contados nos livros didáticos, né? E eu lembro, assim, nas escolas, assim, né, que eu não me recordo de nenhum momento ter um determinado assunto falando sobre a história, assim, sem ser da escravidão, falando dos heróis negros, né? E eu acho que isso é muito importante porque as pessoas podem se sentir representadas, né? Então, eu acho isso muito interessante, eu acho que isso deveria ser constantemente falado e sem precisar de ter uma lei, mas como isso não existe, então tem que ter uma lei que fale sobre isso, né? E em relação ao racismo, eu acho que é uma coisa assim, muito, como eu posso dizer, primitiva, não sei se seria a palavra certa, porque eu não vejo diferença, né? Eu acho que não só aqui no Brasil, como em todos os países, né? Mas no Brasil, como a gente tem uma mistura, assim, né? Mesmo faz conta, eu sendo branca, eu sei, eu tenho a noção desde pequena, né? Que minha mãe é negra, meu pai é branco, mas eu tenho uma noção, assim, que somos uma mistura, né? Então não tem como a gente dizer que eu sou uma pessoa branca e eu não tenho a minha descendência negra, né? Então acho que a gente tem que falar assim, mesmo independente da cor, isso tem que ser falado, porque para mim não existe diferença. Quando vejo uma pessoa negra ou parda, né? Conquistando um lugar assim que não é muito conquistado por tem mais gente branca, não, mas por uma profissão assim.
eu me sinto assim muito orgulhosa e eu vejo que aquela pessoa conquistou e é uma inspiração para as outras pessoas. Né? Acho que é isso mesmo. Eu não lembro quem foi que falou sobre cota, mas é muito uma verdade. Porque, tipo assim, eu tava vendo o vídeo, e o vídeo, ela fala sobre uma lei racial que é a 2.288, se eu não me engano. E mesmo assim, a cota seria uma questão de igualdade racial. E mesmo assim, às vezes, quando a gente vai fazer a inscrição e a gente vai ver, tipo, aqueles filtros de, cota é para negro, aí tem a cota para deficientes e tal. Mesmo assim, as cotas para negros ainda são poucas, são tipo, tem 40 vagas. No máximo, umas 5, 7 são para cotas para negros. E a gente vê que não tem um equilíbrio, coisa que deveria ter, tipo, na educação, porque foi como alguém falou também. Você entra na sala e você vê, tipo, poucas pessoas negras, poucas pessoas pretas, poucas pessoas retintas. Então, tipo, a gente vê que na prática, por mais que na lei conste que tem que ter essa igualdade racial, não acontece, entendeu? E alguém também falou sobre a história, que, tipo, sobre histórias de pretos, né, e essas coisas. E a gente vê também que a história às vezes sofre, às vezes não, na maioria das vezes sofre um embranquecimento, né? Porque eles colocam uma pessoa branca como herói e não a pessoa preta, que realmente foi o herói. E aí a gente vê que agora, desses poucos tempos para cá, os pretos, os retintos, estão tendo mais um destaque na sociedade, tipo assim, em questão, vamos supor, de cosméticos, agora que os cosméticos, Natura, estão colocando pessoas dessas pretas, retintas, para posar para eles. Então você vê, tipo, como pouquíssimas ainda, ai meu Deus, como falar? Pouquíssimos nichos ainda na sociedade estão abrindo espaço, entendeu? E, como a gente falou, é muito legal, a gente se sente muito feliz. Por mais que seja uma pequena conquista, está começando a acontecer. E a gente espera que o ser humano possa evoluir em algum momento em que todos possamos ser iguais, entendeu? Independente de qualquer coisa. Porque é muito triste você ver que a história mesmo, tipo, desde muitos anos atrás, a gente vem plantando na nossa sociedade, né, o racismo, a homofobia e outras coisas, enfim, que a gente vem plantando isso, entendeu? Porque não era pra ser assim, mas acontece, então a gente tem que, né, assim, o que eu quis dizer quando eu não vou pegar, tipo, a fala de preconceito é que eu não vou pegar, tipo, o racismo, porque eu não sofro, então eu não posso falar, tipo, que com o racismo, que é sofrer racismo, entendeu? Por isso que eu falei assim, que eu não posso pegar como propriedade, porque eu não sei o que é sofrer racismo por ser retinta. Eu não quis dizer que eu não posso falar sobre a importância, ou que eu não iria, tipo, lutar junto com eles sobre o direito. Não foi isso que eu quis dizer, gente. Foi que eu não posso pegar o racismo, tipo, o que é sofrer racismo pra mim, entendeu? Porque eu não sofro, então eu não posso falar disso com propriedade, entendeu? Vamos lá. Outras manifestações. Bom dia, professor. Bom dia, Ana Maria. Eu queria falar sobre o texto, que eu achei muito interessante o que ele fala sobre o papel do movimento negro para implementar aquela lei de obrigatoriedade de ensino de cultura afro-brasileira nas escolas. Porque é muito importante a gente saber sobre a nossa cultura.
como já falaram, o máximo que a gente aprende sobre cultura negra, cultura africana na escola, é sobre a escravidão. É como se todo o continente africano fosse resumido a isso. A gente, como já falaram também, a gente não aprende sobre os heróis negros na escola. Mas eu acho essa lei muito importante, mas eu não assim, não vi ela sendo cumprida, assim. Eu vi que ela é de 2003, e em 2003 eu já estava na escola e todo esse tempo eu não vi essa lei sendo cumprida. Eu não lembro de ter aprendido sobre a cultura afro, realmente, assim. O máximo era sobre escravidão mesmo. Então, a lei é muito importante, mas não está ela sendo cumprida. Muito bem, Ana Maria. Vamos lá. Estão se soltando as professoras e professores. Aliás, as professoras, porque os professores aqui, só eu que falo. Meus amigos me deixam sempre sozinhos. E aí, algum professor aí para se manifestar? Se não tiver, as professoras vão continuar fazendo jus à sua posição superior de meninas professoras. E aí, gente? Mais ninguém? Melinda? E aí? Sentindo sua falta. Bom dia. Essa voz não pode calar. Então, tudo que elas falaram eu só penso também, né? Assim, o movimento conquistou coisas importantes, né? A lei da reserva de vagas, das cotas, as outras leis que elas citaram foram conquistas do movimento negro no Brasil. E é extremamente importante a luta deles continuarem para eles ganharem espaço, né, o combate ao racismo, todas essas coisas. E outra coisa importante também, né, que falaram, que é essencial, é eles conhecerem a própria história deles, né, a cultura deles, a cultura africana, que é muito rica, e muitos não conhecem a própria cultura, isso é muito triste. E uma coisa também que, assim, eu sou branca, né, como a gente falou também, não sofro racismo, mas uma coisa que às vezes eu observo é que parece que a gente tem um racismo explícito e também um racismo velado, em muitas situações. E isso é uma coisa muito difícil de ser combatida, porque as outras pessoas que não entendem, elas não percebem esse racismo velado está presente em falas, né? Que às vezes a pessoa não percebe que está sendo racista, ou até mesmo a falta de representatividade é um racismo velado. E aí é muito difícil explicar essas coisas para as pessoas que não entendem. Então, infelizmente, ele existe e a gente tem que apoiar essa luta
E eles têm que continuar com o movimento deles, que é extremamente importante. Muito bem, Melinda, muito bem. Mais alguém para se colocar? Elisa, consegue? Quem mais aqui? A Ariana falou, Gabriele, Júlia, Stephanie, Pedro, Thaís, Tawane, Ianca, Vitória e a Yasmin já falou. Vocês não querem falar nada? Se posicionar a respeito? Professor? Olá, Ianca, bom dia. Seja O que a galera falou? Dá mais botão que pode falar, obrigada. Bom dia, Ianca. Tá dando pra ouvir? Sim. Então, só complementando aquilo que foi falado, né, eu estou pensando aqui na educação, e isso tem que ser tomado, né, toda essa questão de representatividade desde quando a criança começa a ingressar na escola. Então, por exemplo, quando começa a educação, né, da criança, ela começa ouvindo os contos, historinhas, e aí desde então já deveria ter representatividade negra, com personagens negros, mas geralmente não é o que acontece. E também tem a questão, né, voltada agora para essas histórias que são contadas, da questão do bem e do mal, e do mal sempre ser tratado também como negro, né, preto, e o bem ser tratado como branco, e de como isso vai sendo colocado na mente das crianças desde quando elas são pequenas. E aí, eu acho que isso também deveria ser representatividade do lado dos professores também, mais professores negros, né, em salas de aula também, para darem a presença para os alunos, né, para eles verem também que não estão sozinhos, que infelizmente às vezes na sala de aula, por exemplo, de uma faculdade, às vezes, ou então de algum curso, de uma escola, vamos dizer assim, talvez, né, como a gente vem conversando também, às vezes é difícil ter mais de 3 ou 5 alunos que sejam negros na sala e também ter um professor ali em frente. Eu acho que isso significaria bastante. E isso também atrapalha, né, no mercado de trabalho, como isso seria importante ter essa representatividade também para o aluno que quer se tornar professor, para ele ver que não é impossível para ele também, no caso do aluno negro. E eu acho que, só para complementar mesmo o que a gente disse, que isso tem que ser preocupado desde quando a gente começa a ingressar na escola, né, para ter esse contato desde sempre, tantas crianças que são negras, para elas se sentirem representadas como as que são, né, não são, para elas verem que não tem diferença, na verdade. A cor é só um detalhe, desde sempre. Então, eu acho que isso se relaciona a todas as situações. Mas no assunto aqui, eu acho que é isso. Pode falar? Pode falar. Muito bem. Quem mais? E aí, gente? Coragem, coragem, coragem. Alguma consideração específica relacionada ao vídeo que vocês viram, que também fala da importância do movimento negro?
Vamos, gente. Coragem para a gente fechar aqui a nossa discussão. Sim, você falou sim, Yasmin, mas teve gente aí que não se manifestou. Vamos lá? É a chance. Ninguém tem mais nada? Bom, então vamos lá. Gente, ó, a gente está terminando o nosso semestre e eu tenho percebido que geralmente, essa turma que é muito boa, geralmente as manifestações têm ficado assim mais escassas. Eu entendo que vocês estão cansadas e cansados, estão com um volume tremendo de trabalho, mas tem gente que não se manifesta nem no chat. E esse encontro aqui é justamente para diminuir a distância e fazer com que nós avancemos em outras perspectivas. Pensem que daqui para frente, até vocês formarem aí depois, certamente as configurações das aulas não serão as mesmas. Elas terão esse tipo de recurso ou esse tipo de configuração que a gente está vivendo agora. Talvez de uma maneira diferente, mas essa possibilidade remota ela não sai mais de cena. Tá? É uma coisa assim, bem interessante de se pensar e importante que vocês percebam. Tá legal? É para isso que eu chamo a atenção. Tá bom? Então, talvez pensar em um momento de participar mais um pouco, etc., possa ser uma possibilidade a ser considerada, ou é uma possibilidade a ser considerada, melhor dizendo, na vida acadêmica de vocês e na vida profissional da docência. Vamos lá. Vamos começar. Primeiro se falou na lei das cotas, da inclusão. Eu quero sugerir aqui, cota é um negócio tão complexo que não dá para a gente discutir em cima do que a gente pensa em nível de senso comum. Minha sugestão era que eu, para a próxima aula, atribuísse um texto que falasse sobre isso e nós discutíssemos com profundidade a questão das cotas, que ainda é muito mal elucidada. Não sei, caso vocês queiram. A gente tem uma aula somente disso, mas antes se apropriar eu vou dar uns 2 ou 3 textos mais pequenos, ou seja, textos que finalizariam as nossas discussões. E aí, depois disso, vocês tomariam um posicionamento a respeito, mas pelo menos conhecendo. Eu me sinto na obrigação. Isso não pode ser dado, ou então a gente deixar para o semestre que vem, né? Educação e Direitos Humanos, que cabe bem. Pode ser semestre que vem também, não tem problema. Porque é uma coisa muito séria. Mas a lei da cotas, ela é a lei 12.711 de 2012. Mas antes teve a lei 10.639 de 2003, tá legal? Que fala da inclusão da história e da cultura africana e a história dos povos afro-brasileiros dentro do currículo escolar em todos os níveis. Tá legal? Com a obrigatoriedade o pessoal de línguas trabalhar com isso, pessoal de língua, artes e história. Se não me falha a memória, que eu não estou com a lei aqui direto. Mas aí a gente já pode até avançar. Pois não, Melinda? Nossa, foi sem querer, peguei o microfone, desculpa. Não tem problema. Então, voltando ao que eu estava falando, a questão da lei... vamos lá aqui, ó.
10.639, ela fala que do ensino da história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas que fazem parte das grades curriculares. Mas ela altera a lei, né, a LDB, o artigo 26A, né, na verdade, que ela trabalha sobre a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira, que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito do currículo escolar, principalmente educação artística, literatura e história brasileira. Isso mesmo, dentro da... isso daí que acontece. E depois tem outra chamada 11.645, que inclui nisso a história e cultura indígena também. Essas 3 leis, por si só, já dariam um ambiente, pelo menos jurídico, aspas aí, confortável, no sentido de se pensar numa perspectiva de futura igualdade. Porque quando você implanta esses ensinos, ela trabalha em cima do mecanismo de equidade, conforme foi citado ali na frente, que eu sempre falo, né, que é preciso que se tenha equidade para se chegar à igualdade. A Djamila falou, né, que a cota é uma questão de equidade, isso mesmo, dá mais para quem tem menos, e depois tratar como igual. Não dá para te tratar como igual se você teve menos condições, menos possibilidades históricas, socioeconômicas, sócio-históricas, culturais, enfim, culturais não no sentido de depreciar o patrimônio e o arcabouço cultural da população negra, mas sim por não ter essa cultura legitimada dentro da nossa sociedade. Então eu não posso te tratar como igual se você não é igual. Primeiro eu tenho que te tornar igual para depois te tratar como igual. O grande lance é esse, sabe? E assim, também se falou aqui na dimensão negativa da imagem da negritude, tá? Em todos os âmbitos. Por exemplo, na relação direta com a fenotipia. Vamos pegar um dos caracteres fenotípicos, um dos caracteres fenotípicos, como, por exemplo, a cor da pele. Então, assim, associar o que vem do negro, da população negra, como ruim, demoníaco, infantil ou naif, tá legal? Incipiente, como voltado a questões da violência, de distúrbios psicológicos, de inferioridade cultural. Quer dizer, esse conjunto de ações, eles formam as 3 coisas, né? Racismo, discriminação e preconceito. E é racismo à medida que se atribui inferioridade de um determinado grupo racial, relacionando como incapaz psicológica e racionalmente para atuar dentro da sociedade. Grosso modo, é isso. Então, isso é uma coisa muito complexa, esse negócio de atribuição da negatividade à população negra, porque falta um parâmetro de discriminação positiva. Se não tem discriminação positiva, as crianças negras não se veem representadas em certos lugares de ascensão social e lugares que dão uma perspectiva bem mais ampla de pertencimento. E se não se veem assim, aliado a um processo que a gente citaram aí também, o processo de embranquecimento, ou seja, de fazer com que a pessoa negra a gente inclui aí pardos e pretos, tá legal? As pessoas negras, os mestiços ou pardos, e tem gente que tem grupos que não acessam esse nome pardo, grupos do movimento negro, e assim, a gente acessa por conta de ser uma classificação estipulada pelo IBGE, entendeu? Mas tem uns que dizem é negro ou não é negro. Então, e tem os grupos que se classificam dentro da categoria mais retinta, se chamam de pretos, população preta. Então tem se falado muito no movimento negro, população preta que dá conta de uma dimensão do grupo racial negro
e que, isso é uma opinião bem particular, penso que não dê conta de todo o grupo. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Então, se eu não tenho... Então, mas o termo negro pode ser utilizado? Quem sabe informar? Eu sei te informar. O que aconteceu? A população preta sacou, o movimento negro percebeu que quando eles se classificavam somente como pretos, tá? Se você fosse pegar somente a população preta, você teria 27%, ou um percentual bem mais baixo dentro da população brasileira. E aí o que acontece? Politicamente, Yasmin e todos os demais, o número, o volume de pessoas representa. Quer ver? Ó, Yasmin, se formos eu e você lá para a porta da prefeitura de Cubatão, começarmos a fazer uma manifestação, o tratamento vai ser um. Se formos nós dessa turma, o tratamento já vai ser outro, vai chamar um pouco mais de atenção. Mas se for o instituto inteiro, for 1.400 e poucas pessoas, 1.700 pessoas, aí a prefeitura para nos ouvir. Então, o volume tem representatividade, e essa representatividade politicamente significa força. E aí o movimento negro percebeu isso e percebeu que as pessoas mestiças, entendeu? Resultante, tendo o seu pertencimento racial, resultante dos intercursos, dos casamentos interraciais, das uniões interraciais, forçosas ou não, eles tinham um contingente muito grande dentro da população brasileira. E somados à população preta, eles conseguiriam chegar, tá legal? A um volume maior do que a população dita branca. E aí foi uma maneira inteligente de abarcar esse grupo como aliado, porque, na verdade, a população não branca poderia ser mestiço de pele mais retinta ou não, que não era considerado branco. E olha que loucura. Se não era considerado branco, o que ele era? Ele estava num limbo de classificação racial, de pertencimento racial. E aí eles são considerados, a população negra, dentro do IBGE, é raça, tá legal? Preto, pardo, cor. Beleza, Yasmin? Negro, raça. Quando eu falo o termo negro, eu me refiro à população preta, à população mestiça ou parda, como você queira chamar. Tá legal? Do mais retinto ao menos retinto. Tá legal? Mas que trazem, ou essa população que traz características fenotípicas da pessoa considerada negra, racialmente classificada como negra. Que não é só o caráter cor da pele. Tem também os arcos zigomáticos, que é as coisas que estão assim, na frente da face. Tem os narizes, lábios, tá bom? Então, são outros pedaços, outras características, outros caracteres fenotípicos que dão o tom da negritude ou não. Então, assim, tem uma parte considerada do movimento negro que discorda totalmente dessa classificação do IBGE. Mas, como a gente trabalha dentro das perspectivas acadêmicas, em nível de informação, a gente trabalha quando a gente pensa em população negra, nos pretos e pardos, ou pretos e mestiços. Tá? E outra coisa também, né, Yasmin? Você há ou não de concordar comigo. Se eu não considero a população mestiça, a população negra não retinta como negra, então, eu não posso contar com esse volume para dizer que somos mais de 54% da população brasileira. Não é verdade? Então, assim, existem tropeços, existem muitas interpretações, tem uma parte radical que não aceita, não adianta, tem outra que pondera e pensa diferente a respeito, mas o que está posto é o seguinte, na questão do racismo,
quando até, não sei quem falou primeiro, eu não lembro mais, quando se fala de lugar de fala, entendeu? É o que eu alertei, vamos tomar cuidado, porque essa questão do lugar de fala, ele não pode ser um impedimento para que assumamos também a causa, porque o racismo não tem que ser combatido somente pela população negra, ele tem que ser assumido pela população branca, porque quando você assume certa coisa, você consegue trabalhar. Quando você não assume, você não consegue. Daí, verdade, a Vitória fala que o lugar de fala como afastamento da pauta. Foi isso que eu falei no começo, Vitória, lembra? Está até gravado, depois você vai ouvir. Que é uma armadilha que pode virar um tiro no pé. Porque aí vai isolando, vai guetificando essa fala, afasta da pauta. Qual é a pauta? A pauta é combater o racismo. E combater o racismo dentro da dimensão muito, 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 muito mais ampla do que a que é atravessada pelos contatos pessoais e pelos os atos racistas que existem de pessoa a pessoa. Gente, vocês entenderam o que eu quis dizer com lugar de fala? Quando eu disse, Yasmin, nós entendemos sim. É o que o pessoal reivindica. É o pessoal que. Nós não estamos aqui te colocando como uma pessoa que se colocou da maneira errada ou que está errando. Não, eu estou dizendo o seguinte, que eu já falei desde o começo, depois vocês vão conferir ouvindo. Pode ser um perigo, pode ser um tiro no pé, essa questão do lugar de fala, não para você, Yasmin, mas para o próprio movimento, para a própria pauta, como a Vitória fala. É uma coisa que eu brigo pra caramba por conta disso. Em certos lugares eu sou considerado como um mestiço, pardo, entendeu? Dentro da população negra, como negro, e outros não, como branco. Eu digo muito, eu escrevi isso inclusive lá na tese, que o gradiente matizado vai te colocar ou não em certas situações onde a assunção da sua negritude é condição, mas não suficiente. Mas, assim, você tem que ter também uma perspectiva bem firme para assumir o que você é, os meus traços fenotípicos. Pois não? Dá para ouvir direitinho? Sim. Perdão, entendi. Gente, tá dando para ouvir? Sim. Dá sim, Vitória. Sim. Então, professor, você citou essa questão sobre alguns lugares você ser considerado negro e em outros não. Isso é uma coisa que é muito recorrente comigo. Eu sou mestiça, né? Eu tenho a pele consequentemente mais clara. E eu vejo que, em muitos casos, as pessoas, sei lá, têm medo de se referir a mim como uma pessoa parda ou uma pessoa negra. Eu não me considero negra, mas enfim. Como se isso fosse uma ofensa para mim. Elas preferem me chamar de pessoa branca. E é uma coisa que me incomoda muito, porque eu tenho consciência de que isso é até um certo privilégio, né? Mas eu acho que é uma coisa que não deveria existir, sabe? Perdão. Pode continuar, Vitória. Desculpa, eu te interrompi. Não, foi isso mesmo que eu queria acrescentar. Olha que engraçado, Vitória. Então, eu estou vendo que nossas trajetórias em relação ao pertencimento racial se cruzam, né? Se intercruzam. Você não gosta de ser chamada de branca e você não se considera uma pessoa negra. Me explica esse paradoxo. Então, é até um pouco engraçado, né? É porque, assim, eu não me considero uma pessoa negra porque, assim, eu pesquiso muito sobre o assunto e tal, e eu acho meio, como posso dizer, meio errado, sabe? Eu roubar uma coisa que não é minha. Não sei se eu me coloquei bem.
Porque, assim, eu não me vejo como uma pessoa negra, mas eu tenho consciência de que eu tenho ascendência de pessoas negras, mas aí ficou meio confuso. É uma questão confusa até pra mim, não sei se deu pra entender. Então, você se diz, por exemplo, numa questão de cotas raciais, né? Como se fosse isso. Então, vamos lá, Vitória. Vou te convidar a pelo menos ouvir, né? Um depoimento aqui. Veja, a questão de você assumir dentro de você a negritude, ela, se você é mestiça, como eu, por exemplo, ela independe do grau de melanina que te fenotipica. Olha que coisa estranha, né? O que te dá a característica fenotípica somente no caráter cor da pele. Você provavelmente deve ter algumas coisas algumas outras características, por exemplo, o meu nariz, o meu cabelo, isso daí elucidam o meu pertencimento racial, tá legal? Então, por exemplo, agora na quarentena teve uma época que eu fiquei com o cabelo maior, um pouco para cabelo que eu tenho, né, o que me resta, então naturalmente ele vai enrolar e meus retratos todos de adolescente que eu tinha cabelo era Black Power, enrolado, sei lá. Enfim, essas coisas todas. E veja, eu te convido a uma possibilidade de pensar do outro lado. À medida que você assume essa negritude dentro de você, apesar de ter esses grupos radicais que acham que negro é pessoa preta somente, entendeu? Desconsiderando nós, nos colocando num limbo racial, que a gente não é nem isso, nem aquilo, entendeu? Nem aquilo outro. Então, desconsiderando isso daí, esses movimentos radicais, que o radicalismo não leva absolutamente a nada, pensa no fortalecimento que o grupo étnico-racial negro tem à medida que meninas, eu te chamo de menina que você tem idade para ser minha filha, entendeu? Só por isso. Professoras tão jovens como você, ao assumirem também essa negritude dentro de você, passam a ser referência para outras alunas e alunos lá na frente. Isso daí é só uma possibilidade. A outra também é que se você tem isso de maneira tão explícita, tão elucidada na tua concepção, eu te pergunto por que não. Você pode falar, não, eu acho que não é justo. Se você não sofreu durante a tua vida as consequências que a população preta sofreu, então a população mestiça mesmo, como você, dentro de cerceamentos de acesso à educação, acesso a bens culturais e tudo mais, e você acha, poxa, não é justo que eu entre num processo seletivo dentro do critério de cotas raciais, bingo, é uma questão de consciência, tá legal? Mas isso não pode ser um impeditivo, talvez não possa ser, ou não deva ser, talvez, né? Talvez não deva, sei lá, ser um impeditivo para fazer com que você pense em outras possibilidades que estão para além do que as pessoas que te veem e classificam como branca pensam. Quem sabe? Uma questão para você pensar aí na tua vida. Professor, foi muito interessante pensar por esse lado. O senhor citou esses grupos radicais e eu acho que, em grande parte, a gente que é pardo tem medo de se envolver assim, com o movimento por questão dele, sabe? Existe um termo muito pejorativo na internet que é afrobege, que se refere a pessoas pardas. E, assim, sempre que você tenta tomar um posicionamento, essas pessoas só falam, sai daqui, você é branco, sabe? E te afasta. Aí isso faz você não querer se envolver muito. E eu acho que é uma coisa meio sem nexo, né? Porque quanto mais pessoas para defender a causa, melhor. Ô, Vitória, caraca. Eu sou mesmo escrachado, né? Falo bobagem, falo palavrão. Que me condene, não tô nem aí. Sem desrespeitar vocês, obviamente. Apesar de muita gente se incomodar, é uma questão que depois a gente pode falar disso em outro momento. Cara, fecho totalmente contigo, Vitória. Uma coisa é você
dentro da tua juventude, começando agora a se envolver com essas coisas. Imagina eu, tenho 58 anos, pesquiso isso há muito tempo, tenho trabalhos publicados, tenho um reconhecimento de uma grande parte do movimento, ouvir essas coisas de vez em quando, né? E assim, tu vê assim, eu ouvi aí uma coisa bem particular, mas que se dane, vai ficar aí exposto para todo mundo que quiser ouvir. Ouvi de gente radical que não fez nada, que não tem um trabalho efetivo, que não briga, que não pesquisa, que não está nas escolas brigando por isso, efetivamente contra diretor, contra mãe, contra pai, contra a comunidade, contra isso, contra aquilo, querer deslegitimar o trabalho de quem se entrega pela causa e que avança apesar de todas as barreiras e que já vem pesquisando isso há um tempão, sabe? E brigando por isso há um tempão. É duro, mas esses grupos, esse pessoal, eles não representam o todo e menos ainda não representam a causa, não representam a pauta, tá? Você conversa com a Nilma Lino Gomes, você jamais vai ouvir um negócio desse. O Cabenguele Monanga, que é retinto, jamais vai fazer isso, entendeu? E outros tantos, e outras tantas. Obviamente que em dado momento, Vitória e todos, eu provoco vocês mais ainda por conta de vocês serem da língua portuguesa, né? E aí eu já até ouvi algumas elucidações bem bacanas de amigas de vocês e a gente fez a contrapartida e continua fazendo. Imagina você poder compartilhar isso aqui e dividir essa expectativa ou essas aflições com uma pessoa que sofre isso há muito tempo, que você sofre, e que eu já tive várias experiências diretas e veladas de me colocarem bem no meu lugar de mestiço, né, de pardo. E aí, ao se referir com aquele termo horrível, chulo do pé na cozinha, ou isso tem uma raiz lá, tem isso, tem aquilo, enfim. E aí você chega, agora eles não conseguem deslegitimar, porque eu tenho um trabalho, eu tenho obras, eu tenho uma militância, que eu não sou ligado a movimento direto nenhum, mas a militância está no meu grupo de pesquisa agora, oficializada, de 3 anos para cá, que é um grupo que produz muito, sabe? Que nessa pandemia produziu demais, sabe? E em outros momentos também tem nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos, nos meus livros. E aí, Vitória, isso tudo é uma questão de tempo para você também continuar a produzir. E aí, Yasmin, não se prenda a esse negócio no lugar de falar. Obviamente que em dado momento, certas experiências do racismo, você não tem como colocar, ou certas experiências, se você é heteronormativo e cis, você não tem como se colocar à frente de uma pessoa que é homonormativa e é trans, enfim. Obviamente que não, mas isso não te impede de avançar na briga, na luta, por uma questão de equidade para depois se chegar à igualdade, ainda mais no tempo, no momento que estamos vivendo de nossa sociedade. O passarinho cantou para confirmar, que diz o seguinte, cara, que o radicalismo recrudesceu. As formas radicais, reacionárias, tradicionais de se pensar recrudesceram. E agora o papo é esse, agora tudo é racismo, agora tudo é homofobia, agora é tudo machismo, agora é tudo Maria da Penha. É tudo sim, porque sempre foi. E a gente tem que tomar muito cuidado para isso não acabar. Porque existe um movimento muito forte para que essas coisas acabem. E aí, equidade, chinelo, porque a Constituição já garante no seu artigo 5º igualdade de direitos a todo mundo, mas direito para quem? Sabe? Não dá para você comparar. Não dá para vocês formadas e formados aqui em licenciatura em letras, não tem como comparar com uma pessoa que nem fez a graduação, fez mal o ensino médio, para entender certas questões específicas da licenciatura em letras. E daí é assim, volto a repetir uma frase
que o Cortella, eu acho que ele tem as coisas legais e outras não são legais, mas isso daí é uma das coisas legais dele, que ele diz que igualdade sem equidade é privilégio. Entendeu? Se eu boto, por exemplo, um vestibular, um Enem, que é igual para todo mundo, e faz o cara que estudou desde sempre no Objetivo, ou em qualquer colégio, por exemplo, Colégio Bandeirantes da vida lá em São Paulo, ou qualquer outro colégio top, para disputar com um garoto, uma menina que fez ali no Castelão, 90% do Castelão vai bombar, infelizmente. Tá legal? Sabe? E 99% do pessoal lá do Objetivo vai se dar bem. Mas, César, os direitos são iguais. Os caras tiveram o mesmo direito a fazer do que o outro. Bom, beleza, tiveram sim. Mas isso é privilégio, porque é uma igualdade sem equidade. É muito complexo. Então, Vitória, mete a cara. Não vem com esse papo, não. Tudo bem. E aos poucos, eu entendo você. Aí eu vou dizer do lugar de fala. Olha que legal. Aí sim, para trocar. Entendeu, Yasmin? O lugar de fala aí, ó. Eu estou no lugar de fala igual da Vitória, que eu passei e passo por tudo isso. Então dá para eu entender, eu sinto com ele. Agora, o racismo explícito contra as pessoas mais retintas, pretas, eu não posso falar por elas das experiências de racismo, mas eu posso discutir com toda tranquilidade a genealogia desse racismo, o combate, os projetos, os trabalhos em sala de aula para fazer com que isso seja dissipado, porque o nosso querido Mandimba, do Nelson Mandela, já dizia que o racismo, a criança não nasce racista, ela aprende a ser racista. Então, assim, a gente não sabe. Geralmente as crianças vêm de casa já com concepções racistas que são, geralmente, tá legal? Grosso modo, que são incutidas pela sociedade em suas vidas. E são reproduzidas, e olha, não é raro em famílias de pessoas negras, são reproduzidas e incutidas culturalmente na cabeça dessas crianças. A escola, eu não vou dizer que a escola, eu escrevi isso também na tese, escrevo nos artigos, eu não digo que a escola seja o criadouro das concepções racistas. Ela também pode ser, dependendo da escola. Mas eu garanto que a escola tem uma possibilidade muito grande de ser um locus de perpetuação do racismo. Tá? Dependendo de como essas políticas relacionadas às leis 2.639, 2.645 e até a lei 12.711 de 2012, que é a lei das cotas raciais, ou então pensando em cima do referencial curricular da educação étnico-racial, enfim. Pensando nesse sentido, cara, certamente a escola tem tudo para, das duas, uma, ou fazer com que essas crianças criem concepções relacionadas à equidade racial muito solidificadas, ou que crie concepções relacionadas ao racismo, à discriminação, ao preconceito e à desigualdade racial muito solidificadas também. E aí, trago-lhes a minha experiência de mais de 15 anos de pesquisa dentro da escola, tá legal com isso? E olha, eu não sou um pesquisador de laboratório, não. Eu parei de dar aula no ensino fundamental, eu já era pós-doutor, e eu dava aula no ensino fundamental até setembro de 2017. Tá legal? Até agosto de 2017. Foi quando eu me efetivei no Instituto e fui obrigado a sair, porque antes eu trabalhava como substituto no Instituto. Então, e outra coisa, eu tenho uma escola municipal daí de Cubatão,
ou eu estou em Praia Grande, vocês cada um está no seu lugar, mas lá de Cubatão, chamada Unidade Municipal de Ensino Antônio Espírito Santo, não Antônio Ortega, Espírito Santo, na qual eu pesquiso constantemente. Eu tenho uma turma lá que eu pesquiso constantemente. Então, eu tenho uma ideia bem próxima do que acontece. E nas escolas você acaba sendo sozinha ou sozinho para trabalhar essas coisas. Daí a dificuldade de... o racismo no Brasil... A própria Nilma Lino Gomes, em outro texto, ela fala que o racismo ele é muito difícil de se combater aqui no Brasil por conta dele não ser assumido como existente. Daí o tal do mito da democracia racial, que diz que vivemos num país onde as raças são muitas, as culturas são diversas, e a coisa linda do samba, do carnaval, do capoeira, que convivem harmoniosamente, brancos, pretos e índios. Mentira! Que é um país de paz e tudo, que nada. O Brasil é um país extremamente violento. Olha quantas pessoas morrem, olha quantos jovens negras e negros morrem, olha quantos adolescentes morrem, olha como se mata, olha a população carcerária do Brasil. Vai ver, a maioria absoluta, esmagadora é preta, preta e parda, população negra, preta e mestiça, população negra. Entendeu? Então, Vitória, Yasmin, demais, Melinda, Elisa, o que acontece? Tem um pessoal que fala assim, olha, assuma-se como negro, sendo mestiço ou preto. Então não dá para você ficar em cima do muro, assuma-se como tal. A pauta é essa, vamos combater o racismo. Tem outros que falam, não, você não é negra. Puta, afrobege é muito triste. Enfim, mas olha, temos que avançar. Temos que avançar com Vitória. Aí eu te falo isso daí de mestiço para mestiça, de mestiça para mestiço, de parda para pardo, de parda, não interessa. Eu te falo isso. Temos que avançar com, sem e apesar da aprovação dos grupos mais radicais do movimento negro. Porque a causa nossa é a mesma. É o combate ao racismo, é a promoção de equidade para se chegar à igualdade, a punição dos crimes relacionados a isso, é uma educação voltada às questões étnico-raciais, onde também a educação indígena seja incorporada, onde o racismo à população indígena seja dizimado, onde as questões de embranquecimento sejam dirimidas da nossa sociedade, onde se discuta o papel da eugenia, que é um papel nefasto que ainda está presente dentro da sociedade brasileira, incrustada nas raízes. Eu estou até aqui, eu já aloprei, semana que vem vou colocar um texto aí do Kabengele Munanga, que a gente vai discutir o racismo, vocês vão ver várias origens do racismo. Eu ia trabalhar só na educação e direitos humanos, mas eu já vou colocar aqui e a gente vai avançar nisso daí, tá legal? Para a gente matar de vez essa... E vou trabalhar esse texto, vou trabalhar um texto muito bom que fala sobre educação indígena, que é o papel do índio nos livros didáticos e tudo mais, que é um texto assim, olha, se vocês nunca mais lerem nada sobre indígenas, índios, né, eles não gostam de ser chamados de... Eles são população indígena, ou você chama de população indígena, ou você chama de população ou povos originários, povos indígenas ou originários, tá? Então, é um texto que, se vocês nunca mais lerem sobre os povos originários ou povos indígenas na vida e terem esse texto bem definido na cabeça de vocês, vocês vão arrebentar. É um texto maravilhoso. E não é novo não, tá? Não é novo não. Mas eu vou colocar os dois aí. E fico por aqui. Vamos lá, réplicas e tréplicas. E assim, para colocar em questão 23, de professor. Vamos lá, Ianca. Posso falar? Pode, fala aí, obrigada. Sim. Professor, sobre o que você acabou de comentar, senhora Vitória, eu estava lembrando aqui de um acontecimento. Eu não sei se eu posso mencionar ele
não foi comigo, mas eu estava presente, eu vi acontecer, eu não sei como seria. Mas enfim, essa questão do preconceito da pessoa mestiça e dela às vezes não ser considerada, né, como negra, né, e uma vez aconteceu com um amigo meu, ele se identifica como pardo, e a gente estava tendo uma discussão sobre isso, e uma pessoa, né, negra, como o senhor diz, mais retinto, é isso? Desculpa, porque eu estou até acostumando com essa palavra. E isso mesmo, mais ou menos retinto, isso mesmo. E essa pessoa virou para ele e falou que ele não tinha direito nenhum de assumir, né, a cor dele, porque ele disse que ele nunca tinha sofrido preconceito. Ele era privilegiado, então ele não tinha direito de dizer que era negro. E eu acho que isso depende muito para as pessoas também assumirem a própria cor, porque às vezes eu acho que o preconceito está muito relacionado a você se identificar nessa raça, nessa cor, você se identificar desse modo. E o meu amigo ficou sentindo muito mal. E um outro detalhe também que eu gostaria de mencionar é que as pessoas geralmente elas não sabem escrever, né? Eu e a Kate, por exemplo, a gente, quando pede uma descrição, a pessoa sempre escreve a contratária das pessoas. E às vezes eu acho meio assim engraçado, só comentando mesmo, que, por exemplo, quando é uma pessoa mestiça, as pessoas viram pra mim e falam, então, é branco, só que meio moreninho. Aí eu fico assim, o que é um branco meio moreninho? Isso mesmo, boa. E as pessoas, às vezes, até pra mim escrever também, as pessoas falam, então, você é branca, só que você é meio morena. Então, eu fico assim, gente, não fica coração. Então, mas eu só queria comentar isso. Que às vezes o preconceito, né, tá nas pessoas acharem que às vezes, só porque você não sofreu como as outras, você não tem direito de assumir aquilo. Eu só queria comentar isso. Pode falar. Beleza, Ianca, bem legal. É assim, né? Até que eu cantei na aula passada, né? Quem foi que inventou a minha cor, né? Gente, esse é um problema muito complexo em nossa sociedade e o racismo ele é muito difícil de ser combatido em nossa sociedade porque ele não é assumido como tal, sabe? E eu tenho ouvido ultimamente, do meio do ano de 2019 para cá, eu tenho ouvido muito a questão vir à tona a questão de que a população branca tem que assumir o racismo, tá legal? Para que se possa combatê-lo de maneira mais eficaz. E eu acho que essa lição que fica. Vitória, una-se a mim nessa assunção da negritude, obviamente tendo o bom senso que você tem, para perceber que certas posições não podem ser assumidas por conta de você não ter vivenciado formas diretas e explícitas de racismo, tá legal? Não ter sofrido, mas ter sido colocada, por exemplo, dentro dessas questões que a Ianca ilustrou muito bem, trazem, você é branquinha, mas meio moreninha. E assim, quando você fala que é moreno, você já coloca você, ó, tá legal, você é quase, mas você não é. E o fato de você não ser, te coloca numa posição. Peraí, você tá assim, ó, eu tô aqui no púlpito, você está na metade do degrau e quem é mais retinto tá lá embaixo querendo subir na escada. Então, minha filha, hierarquicamente, você também tá incluído dentro dessa discriminação, desse preconceito, desse racismo histórico, estrutural, institucional, tá legal? Pessoal, de tudo quanto é jeito. Tá bom? Beleza? Mais alguma coisa? A Vitória disse sim, eu identifiquei muito. Mudando totalmente de assunto, não tem nada a ver com o assunto, não. Só queria falar um negócio aqui sobre a atividade que o senhor passou, atividade de resumo que o senhor passou sobre o homeschooling, que quando eu vi na plataforma lá no Google Classroom, estava sem data de entrega. Aí, ontem eu fui ver, né, na área do senhor, as atividades que tinha, e aí eu vi do homeschooling, aí apareceu que estava, tipo, atrasada 5 dias. Mas no Google Classroom estava sem data de entrega, por isso que eu não sabia, tipo, que tinha data de entrega.
Mas aí eu já fiz as duas atividades resumos. Eu fiz todas as atividades resumos. Algumas eu entreguei pelo Cresel e as outras duas que estavam postadas lá na plataforma eu já postei, já. Só isso mesmo. Fica tranquila, Yasmin. Isso daí não vai te prejudicar, certamente. A questão da avaliação, como eu falei, as participações na aula, as atividades que tem que fazer, e assim, eu deixo isso bem, e talvez isso faça com que as pessoas se aproveitem ou não, isso daí é paciência, vai de cada um, né? A honestidade de cada um. Eu sou muito tranquilo em relação a essa questão de avaliação. Acho que a avaliação ela tem uma função primordial, que é observar o professor. Será que está rolando? É legal o que você faz? Está bom ou não? Primeiro você avalia o teu trabalho. Em segundo lugar, a avaliação ela tem que ser uma oportunidade de fazer com que o professor... Espera um pouquinho, cala a boca. Ela tem que ser uma oportunidade de fazer com que o professor crie oportunidades para as alunas e alunos avançarem dentro do conhecimento ou do ensino e aprendizagem com o qual ele lida. Eu acho que é por aí. Então tem uma concepção diferente. Agora, existem algumas tarefas que têm que ser cumpridas, porque têm que ser cumpridas. Mas, inclusive, na genealogia das atividades de resumo, foi justamente para isso, para buscar uma maneira mais justa de avaliar as alunas e alunos. Mas é tranquilo. Vamos lá, Elisa. Professor, estou aqui para aprender e tenho uma pergunta. Quando as pessoas falam que é branco, mais moreninho, o certo seria dizer, dentro da classificação de cor de pele do IBGE, certamente seria pardo. Dentro de uma classificação que não bata de frente, não vá de encontro. Gente, ir de encontro é ir contrariamente, hein? Tá? Vocês são da língua portuguesa, por favor. Entendeu? Que não vá de encontro ao movimento negro, a muitos setores, seria dizer eu sou negra. Não tem isso, não tem pardo, não tem preto. Ou então eu sou mestiço, e alguns consideram. Na verdade, isso está muito ligado a uma polissemia, né? Muito farta aí. E você tem essas opções. Eu não posso dizer que seria certo ou não certo. Então, ou errado, né? Digamos. Mas existe uma polissemia, caramba. Tem muitos sentidos e muitas formas de se falar, entendeu? A Kátia que você julgue ser a mais pertinente. Não, eu sou mestiço. Ou então, eu sou... Então, o pessoal, você vê assim, mulheres e homens não tão retintos se assumindo como pretas e pretos. E aí? Como isso é uma questão pessoal, tudo bem, se você adepta, afeta a causa, ótimo. Tá bom? Professor, Pois não, Kate? uma dúvida, faz de conta. Assim, eu sou branca, né? Mas eu tenho, faz de conta, características negras. Tipo, meu cabelo é enrolado. Como que eu me consideraria, tipo, afrodescendente ou... sei lá. Isso que eu não consigo entender. Então, Kate, você tem que ver o seguinte, o Brasil, ele tem uma concepção diferente de racismo. Espera aí, deixa eu tirar um rapaz que está querendo cantar aqui, vai atrapalhar você. Espera um pouquinho. Cara. Opa, agora sim. Botei lá fora.
Gente, é o seguinte, Kate, vou te falar. Quando eu te vejo como uma pessoa mestiça. Bingo. Mas você só vai ser mestiça se você se assumir como tal. Porque aqui no Brasil existem 2 tipos de racismo. Um lá dos Estados Unidos é aquele que a gente fala por hipodescendência, tá? Digamos, se você tem uma gota de sangue negro, você pode ser loira de olhos azuis, que você é considerada negra lá, se eles descobrem isso. Mesmo que a comunidade negra não te assume e tudo mais, mas nos Estados Unidos, o estadunidense vai te colocar como negro. Você vai ter todas as questões relacionadas a isso. Isso é uma coisa. No Brasil, o Horaci Nogueira chamava preconceito de marca e a gente acabou assumindo como racismo de marca. Porque o que te caracteriza como pessoa pertencente à população negra não é só o caráter cor da pele, é todo um conjunto fenotípico. São narizes, os teus lábios, tá legal? O teu cabelo. Então, se você perceber que os arcos zigomáticos, que são as coisas que caracterizam os seus ossos da face e tudo mais, enfim, se você olhar por esse conjunto, você está caracterizado, eu como te vejo, tá legal? Não quer dizer que eu seja errado, certo? Mas dentro de um conjunto fenotípico, você pode ser considerada como mestiça. Não obstante, por exemplo, num concurso público, você ter uma banca, tá, que te avalie como branca e impugne, por exemplo, a tua candidatura. Aí você vai ter que, se eles colocam como afrodescendente, você vai trazer toda a tua genealogia para provar o que você é. Porque o grande lance é o seguinte: as tuas características, o que está em questão quando você vai avaliar o sistema de cotas, talvez tenha sido isso que aconteceu com o cara que falou com o amigo da Ianca, que chocou tanto da maneira que ele falou, dizer o seguinte: as tuas características fenotípicas te colocaram em situação tal que fizeram com que você sofresse desvantagens sociais por conta da tua cor de pele, do teu nariz, dos teus lábios, do teu cabelo, da tua orelha. O que está em questão é isso. Se você sofreu essas desvantagens, tá legal? Por exemplo, se você conviveu, você como mestiça, eu como mestiço, convivi no meio só de brancos, eu sofri isso, obviamente. Agora, se eu convivi no meio heterogêneo, certamente eu não sofri essas desvantagens sociais. Tá? Tá vendo como é tão complexa essa questão aqui no Brasil? Então, assim, agora, Kate, uma coisa é como as pessoas te veem, outra coisa é como você se vê. Como você consegue perceber ou se perceber dentro de uma sociedade dessa. Entendeu, Kate? Então, para você e para a Ianca, uma sensibilidade maior ainda tem de enrolar. E um conhecimento maior ainda para ver aonde eu me encaixo, aonde eu me enquadro. E aí, quando uma pessoa mais radical vai dizer, não, você é branco, esse e aquilo, cara, são as condições socioculturais, socio-históricas que te colocaram para receber essa ou aquela possibilidade ou não. E isso que vai te colocar lá dentro. Tá vendo como é bem complexo? Até uma banca, quando avalia e diz, não, você é branco, bababá. E aí, pô? O que você sofreu de... Assim, porque a gente tem que pensar em muitas coisas. Olha só, uma pessoa menos retinta, tá legal? O mestiço menos retinto ou mais claro, pô, ele, dentro da visão daquela banca, pode não ter sofrido, mas a vida dele toda, em função até da condição social estabelecida aos pais e avós por conta da negritude, podem ter trazido consequências sofridas por ele. Tá vendo como a coisa não é simplesmente dizer ou não é, quer tomar ou não tomar nosso lugar, sabe? Você tem que logicamente, que tem um grau aí
quando eu brinco, no gradiente matizado teu, vai te colocar nesse ou naquele lugar, tem um grau de virulência que o racismo causa a partir dessa hierarquização. Quer ver? Não precisa muito. Vocês estão, não sei se para vocês fica assim, a plataforma aberta, está aqui, ó, conferência web, não está aí um painel azul com 1, 2, 4 pessoas, não tem isso? Ou não? Sim ou não? Sim, então, ó, vejam só, quem está na frente desse painel? É um casal, não necessariamente tem relação afetiva, mas ó, é uma menina branca, está dentro dos padrões, branca, blá, 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 um homem branco, blá, 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 uma pessoa loira lá atrás conversando com um negro. Tudo bem, aparentemente a RNP não deve ter organizado isso, vou fazer de maneira racista, mas culturalmente, quem escolheu, quem faz uma escolha, o faz de uma maneira consciente ou inconscientemente, cultural, política, entendeu? Sabe? Aqui é uma coisa mesmo que mostra. Você não consegue ver, entendeu? Kate e Ianca, assim, ó, é um painel azul, tá? Que ele é meio transparente, e assim vem os estudantes representando aqui o instituto, a videoconferência aqui. Então tem 2 estudantes brancos, uma menina branca de cabelo liso, um menino branco de cabelo liso, andando bem na frente, e lá no fundo uma menina loira conversando com um menino negro. Até esses posicionamentos, eles têm que ser revistos, porque isso pode, César, mas que absurdo. Não é absurdo, não. É você reproduzir o que a gente chama de status quo, que é o estado das coisas. Reproduzir o estado das coisas dentro de uma instituição federal de educação superior, uma plataforma que circula entre todas as instituições federais. Olha que loucura! É um assunto bem interessante e bem complexo. E aí, gente, mais alguma coisa? A questão minha aqui dessas imagens, Ianca, Kate e demais, meninas e meninos, professoras e professores, é assim, quem está na frente? Por que não um casal negro na frente, ou um casal de uma pessoa preta, bem retinta, e outra de uma pessoa mestiça, e que talvez representaria bem mais o todo da nossa população, entendeu? Então, quando você faz essas reproduções, você acaba reproduzindo o chamado status quo. Gente, acho que agora encerrou, né? 9h41, agora que eu vi. Beleza? Tudo bem? Professor? Pois não, Kate. Obrigada pela explicação. Agora eu entendi. Que bom. Acho que eu sempre me considerei mestiça, né? Então, minha filha, assina embaixo. Muito obrigada, gostei do tema. Opa, que bom. Sem medo de ser feliz. Obrigado a vocês pelo carinho, por terem ficado até agora. E vamos ver, semana que vem eu vou dar esses 2 textos aí. Eu vou até postar agora para eu não esquecer. Nem vou olhar no meu plano de aula. Vamos fugir. Vamos fugir desse lugar comum. Vamos fugir. Onde quer que você vá e você me carregue. Vamos de reggae, né? Valeu, gente! Ótima semana para todo mundo. Beijão, beijão, beijão. Fui!